Muito bem, preparada? Você está preparada? Você está preparado? Porque a história que vem aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Alô, Fernandópolis, interior de São Paulo. A história toda vai se transcorrer aí em Fernandópolis. Uma história linda, linda. Quem gosta de história de amor, quem gosta das histórias de amor, tá no canal certo, o canal do Paulinho Boa Pessoa, as mais lindas histórias de amor. E essa, então, é espetacular. Deixa eu te fazer um convite antes de eu começar aqui a história. Visite o nosso canal dos mistérios. Eu acabei de publicar lá uma história, mas linda demais. É sobre um retratista antigo. Esse retratista, ele conta uma história sobrenatural quando ele fotografou uma menina, uma garotinha de 4 anos, a Regina Cristina. E é impressionante. Podia se chamar a história O Último Retrato. Essa história do retratista está no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Mas como que eu vou para lá, Paulinho? É só digitar no YouTube Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ou então aqui abaixo do vídeo tem um link que te leva direto para lá. Perfeito? Posso contar com você? Bom, então agora a gente vai para a história. Mas antes, aquele pedido que eu não posso deixar de fazer, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer isso por mim. Seja membro aqui do canal, seja membro, me dá esse apoio, me dá essa força. E me ajude a fazer o canal a crescer com inscritos. Eu sei que talvez você já tenha se inscrito, mas se você pedir para mais alguém, sabe, o canal vai se fortalecer. Manda no teu grupo de WhatsApp. Pessoal, entra no canal do Paulinho Boa Pessoa e se inscreva. O pessoal só basta se inscrever, pronto. Isso é importante para mim, tá bom? Bem, mas agora, sem mais delongas, porque a história de amor é linda, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história de amor maravilhosa aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Um dia eu ainda quero comprar uma casa em Fernandópolis. Sabe o que é? Nasci lá, né? E eu saí de lá muito pequenininho. Eu tinha o quê? 2 aninhos, quando a minha família resolveu deixar tudo lá e veio para essa cidade grande. Essa cidade que acolheu bem a gente, sabe? São Paulo. Mas até que eu gosto de morar aqui nas bandas da Casa Verde. Gosto aqui. Mas um dia o meu sonho é ter. Aqui por enquanto eu moro de aluguel. Um dia eu quero ter condição de comprar uma casa lá em Fernandópolis. Ô Paulinho, esse discurso é do meu pai. Esse discurso era do meu pai. Morávamos na Casa Verde, São Paulo, mas o sonho dele era um dia ter condição de comprar uma casa, mas ele não queria comprar uma casa aqui, ele queria comprar uma casa no interior. Agora, quando eu falo Fernandópolis, é o interior do interior do interior, Paulinho, porque são quase 600 quilômetros, 550 quilômetros. Cada vez que a gente tentava ir para Fernandópolis, eram 6 horas de viagem. Não é, sabe, eu vou mudar de São Paulo para Sorocaba, é uma coisa. Eu vou mudar de São Paulo para Itu, né? Eu vou mudar de São Paulo, eu vou para Jundiaí. Não. Eu tô falando de mudar de São Paulo e ir lá para Fernandópolis, quase 600 quilômetros da capital. Era o sonho dele.
Era o sonho do meu amado pai. E não é, porque a gente ficava meio assim, sabe? Eu, minha irmã, a minha mãe. Será que a gente se adapta a essa nova realidade? Será que a gente vai gostar? Porque se a família do papai era de lá, ele saiu de lá com 2 aninhos pra cá, obviamente que tudo muda, mano. Tudo na vida muda. Será que ele próprio se adaptará? Eu só sei que, devido a este sonho arraigado no coração do papai, ele fez lá uns contatos, sabe? Com os tios. Ele foi lá viajar com a minha mãe. E deu certo, Paulinho, olha só. Esse é o Tenório. Ah, meu pai. Não é que deu certo? Ele conseguiu lá um imóvel, tem um bairro lá muito bom em Fernandópolis chamado Jardim Paraíso. Esse Jardim Paraíso é bem residencial. É um bairro bacana para morar lá em Fernandópolis. E deu certo no Jardim Paraíso. Ele conversou aqui com um, conversou com outra, a família apresentou, ficou sabendo de uma história. Resultado: eu, minha mãe, meu pai, seu Tenório, a minha irmã, a Linda, e eu que sou o Carlos. Nós que éramos uma família que se podia chamar de família unida e feliz, de repente começamos a viver aquele momento que seria muito especial. Afinal, o sonho da família iria se concretizar, porque o papai falava tanto de Fernandópolis, que passou a ser o sonho da nossa família, ter o nosso canto, a nossa casa, e em Fernandópolis teríamos a nossa própria casa. A vida inteira meus pais pagaram aluguel em São Paulo, mas como as economias do meu pai, mais o fundo de garantia que ele recebeu, ele fez uma combinação na empresa para a qual ele trabalhava, para que ele fosse despedido, aquelas coisas que são muito comuns no Brasil. Mais um empréstimo no banco. Teria que ter um empréstimo também. E finalmente a casa seria comprada. Bairro Jardim Paraíso, Fernandópolis. A casa, de acordo com o papai e a mamãe, estava no jeito. Era uma casa assim, boa, 3 dormitórios, uma garagem. Na parte íntima da casa, aqueles tacos, sabe aqueles tacos? Que vão formando assim parece um xadrez, um tabuleiro de jogo de dama, assim. Isso, exatamente esse tipo de piso. Terreno bom, quintal, belo quintal. Preço estava ótimo. A história da casa é importante. É que o casal que vivia na casa estava se separando. O marido estava se mudando para São José do Rio Preto. A mulher dele ficaria por lá, mas a casa precisava ser vendida para que fosse feita a partilha. Então eles entraram lá, casal se separando, entraram lá num acordo. Meu pai fechou o negócio, deu inclusive o sinal da compra, que você sabe que tem que dar um sinal para você garantir o negócio, quer dizer, contrato já assinado, e num prazo de 30 dias ele faria o restante dos pagamentos. E aí ele tomaria posse definitiva do imóvel. Ele tinha dado apenas um sinal. Meu pai estava radiante. Minha mãe também. Bom, meu pai empolgava todo mundo. Meu pai tinha essa capacidade de empolgar todo mundo. A gente não sabia o que seria a vida lá em Fernandópolis ainda, mas tá todo mundo empolgado. Ele tinha essa capacidade, papai, sabe? Ele, meu pai, radiante. Assim estava minha mãe. Comigo não era diferente, nem a minha irmã. Afinal, herdamos o sonho da casa própria dos nossos pais. Mas veja o que é o destino. Veja o que é a vida. Num dia, após o meu pai ter dado o sinal de garantia da compra da casa, o banco chamou meu pai
E o empréstimo que era certo, estava tudo aprovadinho. Banco tem essas coisas, né? Tava tudo combinadinho já. Aí o gerente lá chamou meu pai. Olha, tivemos o seu Tenório teve aqui um problema. Eu lamento informar o senhor, mas o empréstimo não foi aprovado, seu Tenório. Como não? Como não? Tava tudo certo? Tava tudo certo pra eu comprar a casa? Já dei até o sinal? Mas... Ai, o senhor me perdoa, viu? É que se dependesse de mim, seu Tenório, eu tava tudo certo mesmo. Mas quando eu mandei pra diretoria, a diretoria do banco, alguém na diretoria cismou e recusou. Meu pai sempre foi um homem corretíssimo. Tinha tido antes a garantia do gerente do banco que o empréstimo sairia. E agora, como a gente fala nos dias de hoje, miou. Miou. Naquela época a gente não falava assim, não. Meu pai ficou tão nervoso que ele partiu para agressão contra o gerente do banco. Você acredita? Meu pai ficou... Nossa, eu não sou moleque! E aí ele perdeu a cabeça. Estava tomando até um cafezinho com o gerente do banco, jogou a xícara no homem. Olha, foi um quiprocó. Outra gíria da época. Um quiprocó. Papai teve que ser contido. Os vigias do banco cometeram uma irregularidade, uma arbitrariedade. Se os vigias tivessem o poder de polícia, tudo bem, mas os vigias acabaram algemando meu pai com uma algema de plástico que tinham lá, sabe? Arbitrário. Arbitrariedade mesmo. Os vigias algemaram meu pai, não, porque ele ficou louco aqui na agência bancária. Fizeram isso, de ideia de um deles lá. Quando o delegado ficou sabendo da arbitrariedade dos vigias do banco, lógico, soltou meu pai imediatamente lá na delegacia. Meu pai saiu da delegacia, Paulinho, ele caminhou 20 metros pela calçada. 20 metros e ele caiu. Antes festa e agora tragédia, Paulinho. Meu pai teve um ataque fulminante do coração. Sabe, o nervosismo que ele passou da agência bancária, ele foi algemado pelos vigias do banco. Um deles lá algemou meu pai com uma algema de plástico, mas que prende as mãos. O delegado pediu 1000 desculpas pro meu pai. Porque, lógico, meu pai é um homem trabalhador, meu pai é um homem sério. Ele perdeu a cabeça, ele jogou a xícara pra cima do gerente do banco, ele realmente ia partir pra agressão, foi contido. Meu pai sofreu um ataque fulminante do coração a 20 metros da delegacia. Ele caminhou 20 metros e caiu. O que era festa terminava em tragédia. Meu pai faleceu. Eu, aos 20 anos de idade, perdi o meu pai. Fiquei arrasado. Como arrasadas ficaram minha mãe, minha irmã, minha mãe viúva. A minha mãe só tinha 39 anos. A minha mãe só tinha 39 anos, praticamente uma moça ainda. A minha irmã sem o pai aos 15 anos de idade. E para toda a nossa família, muito dedicada. Uma situação terrível. E eu, aos 20 anos, de repente, passei a ser o chefe da família. E foi com essa responsabilidade que, a pedido da minha mãe, eu fui tentar reaver o dinheiro do sinal do negócio da casa. Que era a dona da casa, a mulher que havia se separado do marido e que estava vendendo a casa. Vocês já entenderam?
Bom, então eu fui conversar com a mulher, explicar para ela tudo o que aconteceu com meu pai. Contei a história nos detalhes e que o dinheiro que ele havia dado para garantir a compra do imóvel como sinal agora ia fazer muita falta pra gente. A mulher foi super receptiva comigo, tratou-me muito bem, foi gentil, foi educada, muito educada, e disse que da parte dela o problema estava resolvido, mas que ela precisava conversar com o pessoal da imobiliária. Você sabe se o pessoal quer morder alguma coisinha? Precisava conversar com o advogado lá da imobiliária e com o ex-marido dela. O ex também tinha os seus interesses, óbvio. A casa era dos dois. E esses dois últimos deram um trabalho, Paulinho, olha. Mas deram um trabalho. O meu pai tinha exagerado um pouquinho nesse sinal, sabe? Assim, eu vou atualizar o dinheiro, seriam mais ou menos uns 20 mil reais hoje. Era outro valor, mas como se fosse hoje uns 20 mil. E a gente não podia perder esse dinheiro. Mas a Cláudia, ela era uma pessoa extremamente correta e honesta. Ela entrou na briga por mim, pela nossa família, e ela fez o que fez, até que ela conseguiu o dinheiro do meu pai de volta. Só que esse lenga-lenga se arrastou ao longo de uns 40 dias. E durante todo esse tempo, esses 40 dias eu fiquei em contato com a Cláudia. E isso acabou nos aproximando. Ficamos amigos. E como eu estava muito abalado com a perda do meu pai, ela me deu maior força. A Cláudia lia muito, ela era uma mulher muito bem informada, sabia falar comigo, também fez amizade com a minha mãe, com a minha irmã. Passou-me, inclusive, a frequentar nossa casa a detalhe. Nós ficamos tão chocados que não conseguimos ficar na casa da Zona Norte em São Paulo. Então nós alugamos uma casa lá em Fernandópolis mesmo. Alugamos uma casa lá. No mesmo bairro, Jardim Paraíso, o tio arrumou, só que não compramos mais. Alugamos a casa. Então nós nos mudamos. A mamãe era dessa opinião que, diante da perda irreparável do meu pai, essa mudança ia fazer bem para nós, sabe? E nós nos mudamos para lá. Então a Cláudia ficou amiga e ela passou a frequentar a nossa casa. Um dia, quando voltávamos da festa de aniversário de uma amiga dela, eu e ela parou o carro assim, quase em frente à minha casa. Ela olhou bem fundo nos meus olhos e não foram necessárias as palavras. E retribuí a ternura do olhar e até a mesma profundidade. E ali, entre mim e a Cláudia, tinha uma questão. A questão era paixão. Nós trocamos o nosso primeiro beijo. Você falou questão? Falei, e foi de propósito. Porque era uma questão de paixão, mas havia uma outra questão que eu não sabia que fosse tão grave. Ela era mais velha que eu. Eu já disse, eu tinha 20 anos. E ela tinha mais do que o dobro da minha idade. Ela tinha 42. Eu 20, ela 42. A Cláudia... ela era mais velha que a minha mãe. A minha mãe tinha 39. E ela tinha 42. A Cláudia era linda. Era linda. Ela não podia ter filhos. Ela tinha algum problema relacionado ao útero. Ela fora casada com aquele homem do qual ela havia se separado. O homem tinha ido para Rio Preto.
ela continuou lá na casa, tá? A casa continuou sendo aquela, a casa não foi vendida, não. Mas ela era linda. Uma mulher... Veja, Paulinho, eu vou fazer um comentário aqui, quero ser bem interpretado. Parece que o não ter filhos ou alguma questão hormonal mantém a mulher muito jovem. Ela estava muito jovem ainda, com 42 anos. Ela tentou sufocar o que sentia por mim. Ela achava melhor nem existir nada entre nós. Ela sabia que nós teríamos uma batalha pela frente, pela experiência e vivência dela, que nós teríamos que enfrentar muitos preconceitos. Mas pergunto, quem é capaz de aprisionar uma paixão, um amor? Nem ela, com toda a sua experiência, foi capaz. E muito menos eu. Em caso de amor, eu era só um aprendiz, quer dizer, 20 anos. Eu era um garoto. E aí... Foi muito difícil evitar o que aconteceu. E ela procurava evitar em público e me orientava que devêssemos de fato evitar. Ela tinha medo do que as outras pessoas falariam. Ela achava melhor que fosse tudo entre quatro paredes, já que tinha que acontecer, que fosse entre quatro paredes. Ela não era boba, sabia das coisas. Vivia do alto dos seus 42 anos. Ela pressentia que seria uma barra à opinião de terceiros. Mas havia uma sintonia perfeita entre nós. Era um relacionamento perfeito. Quando conversávamos, ela sabia conduzir o papo e tornava a conversa interessante. Ela variava os assuntos. Nada com ela era maçante na hora do sexo. Ô Paulinho, eu estava com uma mulher de 40. Na hora do sexo, então, era puro êxtase, puro prazer. Eu provava em sua cama o que se pode chamar de loucuras. Indiferente a tudo isso que eu estava vivendo, era um resultado de uma paixão sem fim por ela e ela também por mim. Foi passando o tempo e eu fui percebendo que eu estava cada vez mais apegado a ela. Eu não conseguia viver longe dela mais nem um minuto. Eu não sei se ela ocupou todo o vácuo que havia ficado em mim depois da morte do meu pai, sabe? Havia um buraco imenso. Então, do ponto de vista teórico, eu não tenho como explicar aquela dependência que se criou da Cláudia em relação à minha pessoa. Mas a verdade foi que eu passei a ser dependente dela. Era uma coisa, era uma loucura. Nós escondíamos o que vivíamos. Mas por que, Cláudia? Porque tem que ser assim, Carlos. As pessoas não vão entender. Viu, meu menino? E era assim que ela me chamava. Viu, meu menino? As pessoas não vão entender. Há quase 2 anos, nós vivíamos o nosso caso louco de amor. Foi quando a minha mãe começou a desconfiar de tudo, sabe? E naquela noite de sexta-feira, a mamãe nos surpreendeu. Eu estava na casa da Cláudia. Na mesma casa que seria da nossa família se o negócio tivesse sido fechado, se tivesse dado certo. Mais precisamente, eu e Cláudia, nós estávamos na cama, nus como nascemos, vivendo aquela loucura. Foi quando a minha mãe, de maneira sorrateira, entrou na casa.
Ela havia pegado uma cópia da chave que ficava comigo e invadiu a casa. Mamãe entrou na ponta dos pés, nós não ouvimos nada. Até porque, diante das loucuras todas que nós vivíamos dentro daquele quarto, não dá para escutar nada. Só os nossos gemidos, só os nossos gritos. Nós estamos aqui num programa e canal de adultos. Vocês sabem como é essa loucura na hora do amor? Era uma loucura na hora do amor entre mim e a Cláudia. Valia tudo. Grito, gemido, tapas, tudo. E a minha mãe, de repente, apenas abriu a porta do quarto que estava entreaberta. Que vergonha é essa? Que vergonha é essa? Cláudia! Você é mais velha que eu, Cláudia! Eu sou a mãe desse moleque! Você tá com meu filho, Cláudia? Que coisa ridícula, que horror! Uma velha que não se enxerga! Vai procurar a sua turma! Meu filho é só um menino, Cláudia! Enquanto eu tentava acalmar minha mãe, a Cláudia pedia que eu me vestisse e saísse. Vergonha! Uma velha mais velha do que eu, seduzindo um menino! Você merecia ir presa, Cláudia! A minha mãe fez um escândalo. Eu acho que vizinhos escutaram, se bem que o pessoal é muito discreto. Enquanto a Cláudia pedia que eu me vestisse, foi exatamente o que eu acabei fazendo. E aí eu puxei a minha mãe para fora para levá-la comigo. E nesse dia caiu a ficha para mim e eu compreendi o porquê que a Cláudia queria que tudo fosse escondido entre nós dois. A oposição das pessoas seria imensa. E a minha mãe havia deixado isso bem claro. E foi a partir dessa data que a minha mãe caiu doente. Eu perdi o meu pai! O meu avô tinha falecido também não havia muito tempo. Agora eu perdi o meu marido! Eu tô me preparando pra perder também o meu filho, é isso? É isso, Carlos, que você quer? É isso, Carlos, você quer destruir a mãe, né? E perder o meu filho por uma velha? Eu não sei se a minha mãe ficou doente mesmo, ou se ela fingia que estava doente. Me promete, Carlos. Me promete que você nunca mais vai olhar para essa mulher. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Enquanto isso, a minha irmã, preocupada com a mamãe, fez contato com uma irmã da mamãe que continuava morando na Casa Verde, São Paulo. Os parentes lá em Fernandópolis eram parentes do papai. E aí as coisas foram se acertando para nossa volta. A experiência de Fernandópolis. 2 anos e 8 meses depois da nossa mudança para lá, estava terminando. A Cláudia, paixão da minha vida, me aconselhou: Carlos, a sua mãe precisa de você. Nós ainda temos tempo, Carlos. Porque eu queria ficar.
Sabe, eu não queria mais essa viagem de volta para São Paulo. Eu havia me apaixonado por Fernandópolis, quer dizer, eu tinha me apaixonado por tudo que Fernandópolis me oferecia. Eu tinha me apaixonado pela Cláudia. Quero ficar, Cláudia. Eu não quero me afastar de você. Vai, acompanha sua mãe. Você tem que entender que agora você é o chefe da sua família. A sua mãe, no fundo, tem razão. Ela perdeu o pai dela, ela perdeu seu pai. Ela está muito maltratada pelas coisas que aconteceram. Você é o líder dela e da sua irmã. Vai sim. Você acha que a gente ainda tem tempo? Acho, não tenho certeza. Mas vai com ela. E eu voltei. Voltei de Fernandópolis com a minha mãe e a minha irmã. Mas a saudade que eu sentia era tão forte, e de vez em quando mesmo brigando com a minha mãe. Eu pegava o ônibus, não era fácil não. Sim, eu falo 6 horas quando o carro é próprio, mas se você for de ônibus dá umas 7 horas, que tem as paradas. Umas 7 horas de viagem. Eu pegava o ônibus e eu ia até lá, Fernandópolis, para ver a minha amada. E lá, cada vez que eu ia eu queria ficar. Era uma pena ter que partir. Mas eu também estava trabalhando aqui, sabe? Aliás, meus tios aqui arrumaram um bom trabalho para mim. Eu sei que eu era amado pela Cláudia. E eu amava a Cláudia. Eu tenho certeza disso. Mas ela mesma me aconselhava: Carlos, em São Paulo você vai ter outras oportunidades. É uma cidade que oferece para você, que é um menino mesmo, muito mais chance. Se bem que a essas horas eu já tinha completado 23 anos. Conheça outras mulheres, gente moça como você. Sua mãe tem razão. Eu sou mesmo uma velha para você. Carlos, você precisa se dar oportunidade, a chance de conhecer alguém de idade compatível à sua. Você precisa namorar de um jeito normal. Sabe, casar, ter filhos. Até esse problema eu tenho. Entende? Além de eu ter passado da idade para isso, você sabe. Nada disso eu posso te dar. Meu medo é que você continue perdendo o seu tempo comigo. E você não pode se esconder dessas oportunidades que a vida oferece, porque você vai acabar se arrependendo disso tudo. Não se negue a chance. Ouça sua mãe. Ela nunca vai aceitar um relacionamento como esse. Eu sou mais velha que ela. Por uma mulher isso é difícil, sabe? É muito difícil aceitar que o filhinho, ainda mais você que é tudo na vida dela e da sua irmã. Não se negue essas oportunidades. E mesmo contrariado e com lágrimas nos olhos, eu acabei prometendo para Cláudia que eu não fugiria da vida. Com aquilo na cabeça, quando eu voltei para São Paulo, eu acabei me permitindo mais. Eu ouvia tanto, eu gostava tanto dela, que a palavra dela para mim tinha um peso. E como eu tinha começado a fazer uma faculdade, eu comecei a dar uma chance para uma colega de faculdade. Ela era uma moça bonita, da mesma idade que eu. Mas não era a Cláudia. Não era a mesma coisa. E exatamente por isso, querendo encontrar alguém
eu fui saindo com outras e outras, numa tentativa desesperada. Eu procurei até sair com mulheres mais velhas para ver se a questão era essa. Se de repente... eu saí com uma mulher mais velha, de repente tem homem que gosta da mulher mais velha. Quem sabe seja isso que acontece comigo. Eu estava com 23, eu conheci uma advogada de 30 anos. Não era isso. Não tem nada a ver. O amor é outra coisa, não tem essa coisa de idade. Não é porque você é mais novo, não é porque você é mais velho. Isso é besteira. Eu forcei uma barra com a advogada. Não deu. Ela quebrou a cara comigo, eu quebrei a cara com ela. Ninguém era igual a Cláudia, ninguém. Nenhuma das minhas aventuras podia ser comparada àquilo que eu tinha vivido com ela. Até que um dia a Cláudia me mandou uma carta, o que era muito comum naquela época. A carta é linda. Eu a tenho guardada comigo hoje, até hoje, e guardarei para sempre. Onde ela dizia o seguinte: caminhei, meu menino. Você caminhou. Mas apenas você caminhou um trecho dessa estrada. Deu um salto quase mortal para me alcançar. Conseguiu. Ficou ao meu lado todo esse tempo. E quantas dificuldades enfrentamos. Passamos vergonha juntos. Ridículos juntos. Desnudos como nascemos, indefesos. Quantas vezes foi muito difícil para mim entender você. E quantas vezes você tentou, mas não conseguiu me entender. Mas ainda assim concordou comigo. Foi por amor, era uma prova do teu amor por mim. Para você, Carlos, foi a caminhada longa que eu fiz e você pulou o que te fascina. Não é apenas uma questão de maturidade, não, mas a impossibilidade de assimilar aquilo que você não viveu. Eu olho para trás e vejo uma estrada a perder de vista, com muitas e muitas curvas. E eu não consigo ver você, Carlos. Eu percebi o meu erro. Eu não tenho o direito de impedir a sua caminhada normal para a sua maturidade. Você vai ter que passar por tudo que eu já passei, entende? Seria aquela história da borboleta, quando ela está dentro do casulo e a pessoa quer cortar o casulo para a borboleta sair voando. Não é assim. Eu não posso cortar esse casulo por você. Tem que ser no tempo certo. Cada etapa da vida tem a sua importância e você está pulando as etapas. Você tentou se relacionar com outras mulheres, conforme tem me dito, e todas elas foram reprovadas. É que você quer encontrar em mulheres jovens a minha experiência. É lógico que elas não têm. Os anos de janela que eu tenho, elas não têm. Carlos, você se acostumou a mim. Eu quero sim ficar na sua história. Inclua o meu nome em todas as vezes que você for falar sobre as pessoas que te amaram. Sei que o que sentiu e ainda sente por mim é muito bonito. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você seja feliz. Continuarei torcendo por você e te amando à distância. Fiquei louco quando eu li a carta. Fiquei transtornado quando eu li a carta, que era para eu compreender. Aí eu liguei para ela. Ela deixou o telefone tocar sem atender. Com a sua experiência sabia que não havia mais o que ser dito. Ainda liguei mais umas 10 vezes, sei lá quantas, 100.
Aí a ficha caiu para mim. Era melhor assim. A vida seguiu. Conheci a Regiane. Com ela eu me casei. Tivemos um casal de filhos. Fala aí, Carlos. Feliz com a Regiane? Sim, mas... Feliz com a Regiane, mas eu sabia que... Parece que eu tinha um aviso que talvez um dia aquilo fosse acabar. Se bem que, ainda assim, o casamento, ele perdurou 21 anos. 21 anos. Foi depois desse tempo que a gente se separou. Não dá para dizer que eu não fui feliz. Ai, mas amor como aquele... Eu só senti mesmo pela Cláudia, igual aquele... Não há. Eu sei que eu nunca vou sentir um amor igual aquele em toda a minha vida. Até que no final do ano passado, eu fui passear em Fernandópolis. Eu já estava separado. Houve um momento em que saí sozinho com o meu carro, dando uma volta pela cidade. Aí eu resolvi passar num bar, onde algumas vezes eu me sentei ali com a Cláudia. Quem sabe eu pudesse encontrá-la. Sei lá. Não, ela não estava. Mas de repente estava ali uma vizinha dela, uma senhora chamada Estela, vizinha daquela casa que meu pai ia comprar. Essa vizinha, inclusive, no dia do escândalo da minha mãe, ela escutou. Ela me contou depois. Quando eu vi a Estela, eu a reconheci. Ela não a mim. Eu tinha mudado bastante também, né? Eu tinha 20 anos na época. Agora, eu já era um homem de 44. A gente muda mesmo. Estela e a Cláudia? Você não tá sabendo? Não o quê? Nossa, ela tá muito doente. Aqueles problemas ginecológicos dela acabaram resultando num câncer. Ela passou já por uma cirurgia de extirpar os órgãos reprodutores. Mas ela está muito mal. E onde ela está morando? Na mesma casa. Você está indo para lá, Estela? Tô. Aceita uma carona? Eu vou até lá. Eu vou visitá-la. Ela tá casada? Não. Mora sozinha, você acredita? Acredito. Vamos até lá? Eu entrei no carro e foi impossível controlar as lágrimas enquanto eu fui pensando em tudo. Até que nós chegamos, a casa estava transformada, reformas que foram feitas, tanto na casa da Estela quanto na casa da Cláudia. E quando eu entrei na casa,
Ela estava sentada na poltrona vendo um filme na televisão. E ela, se a Estela não me reconheceu, porque eu tinha mudado bastante, quando eu cheguei na porta, porque foi a Estela que foi até lá para me anunciar. Quando eu entrei, mas a Estela não chegou a dizer o meu nome, tá? A Estela, ela fez aquele papel da amiga. Olha quem veio te ver. E não precisou eu dizer mais nada. Quando eu cheguei assim na porta da sala que ela me viu, não acredito. Meu menino. Ela era uma mulher de 66 anos. Eu abracei a Cláudia. Eu beijei a face dela. Eu chorei. Ela sorria mais forte que eu, muito mais forte do que eu. Meu menino, continua chorão, né? Eu estava de férias. Eu ainda tinha mais de 22 dias de férias pela frente. E eu falei para ela: posso ficar com você? Tem alguém? Você se incomoda? Quero te fazer companhia, te ajudar nesses dias. Tirei férias para isso. Mentira. Se quer ficar. E eu fiquei, sabe? Eu fiquei. Uns 3 dias depois que eu estava na casa, ela recebeu a visita de uma senhora espírita que foi até lá para dar um passe. Vocês já ouviram falar? A religião espírita tem essa coisa também do passe, que seria como se fosse... No evangelismo seria uma bênção do pastor, no catolicismo seria o padre que vai lá oferecer uma hóstia na casa da pessoa. Um passe é um momento em que uma pessoa espírita vai fazer alguma coisa de muito positiva, de muito boa para outra. Eu estava lá. A senhora atendeu, fez o passe, eu participei ali, inclusive das orações. Quando essa mulher estava indo embora, ela me chamou: Carlos, por favor. Ela já estava assim no portão. E a Cláudia ficou lá dentro. Eu fui até o portão. Ela olhou assim para mim e falou: Carlos, você sabe que enquanto eu estava ali fazendo o passe na Cláudia, o meu guia me revelou que você e a Cláudia... Eu não sei se você acredita nisso, em reencarnação, mas eu vou te falar o que o guia pediu que eu dissesse. Você e a Cláudia já foram casados em outras vidas. E teriam que nessa vida se reencontrar. Ó, se não quiser, não diga nada a ela, tá? Porque o guia pediu que eu dissesse isso pra você. Eu olhei pra mulher e eu dei uma resposta que me veio na hora, assim. Sabe o que eu falei pra ela? Eu já sabia. Mesmo? Sim, eu já sabia. O duro foi quando terminou meu período de férias.
a nossa despedida. Eu teria que voltar porque os compromissos me chamavam. O meu cargo era de chefia na empresa. Eu me arrependo até hoje, sabe, de não ter ficado. Porque 16 dias após a minha volta para São Paulo, eu recebi a notícia mais triste da minha vida, que a Cláudia tinha falecido. Não, ninguém me seguraria aqui, ninguém, nem trabalho, nem compromisso nenhum. Eu fui a Fernandópolis render as minhas últimas homenagens. Lamentavelmente, com coroa de flores. Mas ela estava tão em paz no caixão, sabe? Parecia sorrir, como sempre. E eu, na hora do sepultamento, acabei falando aquilo que veio no meu coração. E não fiz questão de esconder de ninguém. Tinha mais ou menos ali umas 30 pessoas. Pelo menos isso, umas 30 pessoas. E eu falei para que todos ouvissem. Estou dando adeus ao maior amor da minha vida. O maior amor da minha vida. O ex-marido dela estava lá, inclusive com filhos do outro casamento, sabe? Mas o ex-marido dela estava lá. Ele me olhou assim, de uma maneira como reprovando aquilo, mas que se dane. Eu estava ali para dizer o que eu tinha ido para falar. Chega de reprovações. A minha mãe também vive a pedir perdão por tudo que ela fez. Mas é a vida e seus percalços. E eu vou ficar na expectativa de que vocês comentem a minha história. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre tudo isso. O que você teria feito se no meu lugar estivesse? Tem gente que diz que eu fiz o certo de ter apoiado a minha mãe e a minha irmã naquele momento que elas precisavam tanto de mim. Mas, sinceramente, não sei. Sou eu, Carlos Rodrigues Pena. Aquele que um dia reencontrou aquela que foi escalada pelos céus para que fosse a minha alma gêmea. Imaginei, andei e encontrei a minha outra parte, alma gêmea preferida, deusa na terra nascida, amor além da vida, meu amor além da vida. Corpo, alma, coração, unidos pelo amor, neste mundo procurava. Ô meu amigo Paulinho Boa Pessoa, que história, viu? Se não fosse a intervenção da mãe, talvez esse casal tivesse outro final feliz, né? Puxa vida, viu? Que isso daí sirva de lição pra muita gente, viu? Quando a pessoa se gosta, quando a pessoa se ama,
Não tem que dar voz a ninguém, não. O interesse é os dois que vão viver juntos, né? Mas infelizmente aconteceu tudo isso, né, Paulinho? Mas é a vida, né? Puxa, a vida, a gente sente muito com essas desigualdades da vida, né? Mas vai fazer o quê, né? Ah, Deus abençoe esse rapaz aí, que ele ainda seja muito feliz, né? Agora já foi embora, muda a vida dele mesmo, agora só vai ficar só recordações, né, Paulinho? Recordações que um dia foram grandes lembranças do futuro aí, sei lá, tô meio confuso aqui, né? A gente fica meio assim, confuso com a cabeça quando fala essas coisas aí. Um abraço, meu amigo. Bom dia, Paulinho, aqui é a Sueli de Jabaquara. Uma história maravilhosa. Ele teve chance de viver o início e viver o fim. Esteve do lado dela nos momentos bons e acolheu na partida. Então é uma bênção. Esse é um amor que ele vai levar uma recordação para a vida inteira, né? E naquela época, eu acho que foi a melhor escolha que, no caso, a Cláudia fez para ele, né? Que ele tinha que construir a história dele também. Mas no fim da vida dela, ele apareceu e acolheu ela novamente. Bom dia, Sueli de Jabaquara. Ô Paulinho, é tão triste. Bom dia, primeiramente. É tão triste, Paulinho, quando alguém se mete no meio, né? Duas pessoas que se amam e consegue separar, né, Paulinho? Mas talvez o destino dele não seria ela também, né, Paulinho? Temos que aceitar as vontades de Deus. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Nossa, Paulinho, que carta linda, né? Meu Deus. Ainda bem que ele ficou com a Cláudia um tempinho bom, né? Mas olha, é coisa... A gente passa cada os momentos, né? Às vezes tá com amor verdadeiro na mão, né? Por causa de mil uma coisa, irmã e tudo, né? A gente acaba abandonando, né? O grande amor. Eu acho que se ama só uma vez na vida, tá? Porque às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa, não consegue ficar com ela, depois o mundo dá tanta volta, depois que nem essa história dele, né? O mundo deu tanta volta e voltou a encontrar a Cláudia, né? Mas os momentos que viveu com ela valeu a pena, tá? Que ele fique em paz, tá? E ela, onde estiver também, que ela fique em paz também. Romilda do Jardineiro. Pode ser perfeita, só faltava ela deixar a casa pra ele. Por que ela não deixou a casa pra ele, não comprou a parte do ex-marido? Aí seria perfeito, né, Paulinho? Eu chorei ouvindo essa história porque a minha mãe impediu eu de casar com uma pessoa que era mais velha que eu o amor da minha vida. Graças a Deus eu tô falando com ele de novo. Hoje eu tô com 57, ele tá com 67. Quem sabe, né? A minha história não vai ter o final feliz, nem existe pra mim morrer velhinha com ele e ele velhinho comigo. Mas eu chorei tanto, Paulinho, ouvindo essa música. Até eu queria pedir pro Reinaldo mandar o nome, porque eu não sou muito boa em nome de música. É César Paulinho, né? Um beijo, meu amigo.